Todas nós produzimos e reproduzimos cultura em alguma medida. Cultura nos constrói e nos constitui como sujeitas em sociedade, a partir de nossas memórias, nossas vivências, nossas ancestralidades. Está presente nos nossos desejos, nas nossas pulsões e ações. O ato de produzir cultura. Em um país onde culturas, no plural, foram sempre apagadas e subjugadas, sobre um mito de um sincretismo pacífico. Produzir cultura sempre foi a forma de dar luz aos anseios de um povo, aos anseios de um grupo, de uma comunidade. Aqui estamos falando de tecer redes, produzir caminhos, construir discursos, criar acessos e pontes que ligam inúmeros territórios, mobilizam pessoas e grupos em prol da realização de algo. Neste episódio, nossas convidadas são Zona de Encontro, Festival Transviva e Segunda Preta. Tenha um bom episódio. Produção cultural é uma questão muito grande, e aí quando eu puxo ela para o meu entendimento, ela está muito vinculada à ideia de fazer o corre para as coisas acontecerem, né? A gente que é artista e não trabalha com tanto fomento quanto outros, praticamente fomento algum, ela tem a ver com esse movimento de desembolar sua própria história, né? De fazer a famosa correria. Eu acho que tem a ver com uma movimentação também, de uma articulação tanto para executar determinada questão, determinada coisa, quanto também toda a elaboração filosófica, estética, de linguagem que o que você pretende fazer demanda. Então, a produção cultural ela tem a ver com diálogo, tem a ver com parceria, tem a ver com rede, ela tem a ver com criar laços e fazer alianças, sobretudo fazer alianças. Eu não acredito numa produção cultural isolada, que não dialogue com as pessoas, sejam elas os artistas com os quais você trabalha, o grupo com quem você trabalha ou não, assim, mas eu acho que pensar produção cultural é pensar justamente movimentação e aliança. O produtor cultural, a produtora cultural em si, são mecanismos, são meios, são tubos de conexões entre todas as produções efervescentes na cidade, efervescentes no estado, no país, nos lugares, e como esses tubos de conexão colocam para fora, ajudam a doular, a parir esses projetos culturais efervescentes em todos esses lugares. Então eu acredito a produção cultural muito nesse lugar, nessa forma de canonizar mesmo, de canalizar mesmo. Eu acredito que a produção cultural é uma forma de canalizar mesmo todas essas efervescências que estão borbulhando por aí em vários polos, em vários lugares. E é nesse sentido. Eu acho difícil dizer o que é produção cultural. Porque, assim, toda a sociedade produz cultura, né? Na relação, no encontro, em seu território, com a linguagem, com a natureza, entre outras coisas, né? Então, tudo produz, todas as relações, né? Humanas produzem cultura. E aí, esse movimento, pensando assim, a produção cultural enquanto um campo de conhecimento, né? De trabalho, de ação. O que seria produção cultural? Eu penso que seria pessoas, coletivos, né? Que olham para isso que está sendo produzido pela sociedade, nos territórios, pelas pessoas, e olham para isso e executam algum movimento, alguma ação em relação a isso. Isso é muito importante porque a gente hackeia os espaços que não são destinados para nós. A gente abre portas, a gente chuta portas, na verdade, para a gente entrar e passar com o nosso conteúdo. E isso é muito potente porque nós, enquanto mulheres, deixamos de ser
nós, enquanto mulheres, deixamos de ser uma mão de obra e nos tornamos autoras, nos tornamos pensadoras. Não que nós não fôssemos antes, não estou falando que a Zona de Encontro é uma salvadora das mulheres, longe disso. A gente, nossa, nem acredito nessa ideia. Mas é porque o que eu penso dessa importância de uma produção cultural feita por e para mulheres é de hackear e ocupar um espaço que é nos negado constantemente. O nosso pensamento não é legitimado, a nossa forma de organização não é legitimada, o nosso tempo não é legitimado, os nossos corpos não são legitimados. Então, desenvolver projetos feitos por e para nós é um fortalecimento de uma rede, um fortalecimento dos nossos corpos e das nossas subjetividades. Eu acho que é uma estratégia contra esse capitalismo machista que nós vivemos, contra essas estruturas de poder hegemônicas que regulam nossos corpos constantemente. Então, nesse sentido, eu acho que mulheres produzindo cultura é também uma revolução estética, uma revolução de linguagem, uma revolução de pensamento, de estruturação, de formas de se organizar. Pensando que é um movimento estratégico, né, de pensar uma transformação, um caminho a se chegar, ele já é uma ação de mudança, de transformação. E essa ação de transformação, ela vai afetar o campo político, o campo cultural, social e de alguma forma o econômico, né? Eu penso que todas as nossas ações, elas são políticas. E aí, quando a gente vai pensar também nesse movimento de como, né, de pensar nesse entendimento de estratégia de transformação em relação ao social, político, econômico, cultural, eu acho que a gente também tem que pensar quem são essas pessoas que estão envolvidas nessa ação, nesse movimento. Qual é esse território? Quem sou eu, né, nesse movimento? E também, muito importante, como eu estou fazendo isso, né, em relação a tudo isso. Como eu estou executando essa ação? Quais estratégias eu estou pensando? Falar da importância dessas corpas dissidentes de gênero, dessas corpas trans, dessas corpas travestigêneres nesses espaços culturais, é falar de demarcar um espaço, é falar de marcar um território, é falar de reparar a nossa ausência, a nossa exclusão em todos esses espaços. E quando nós, pessoas travestis, transexuais, dissidentes de gênero, estamos ocupando esses espaços, é provando que esses espaços são nossos, esses espaços nós damos conta de pertencê-los. Falta naturalizar a nossa estada nesses lugares, porque naturalizando a nossa estada nesses lugares, cada vez mais nós vamos ter acessos, porque nós já damos conta de pertencer. E é de extrema importância que as nossas corpas estejam presentes de fato, porque a representatividade ela só se dá realmente com as nossas corpas presentes. Zona de Encontro é um projeto que grande parte das pessoas nunca trabalharam juntas, então é sempre uma novidade estarmos juntas. As duas edições, os encontros principalmente com as artistas convidadas, é sempre uma novidade, porque são pessoas que a gente tem contato, mas não tanto, a maioria a gente nunca chegou a trabalhar junta. Então a gente fica tentando nos articular nessas novas parcerias e de algum modo tentando manter outras parcerias, tentando, enfim, né, gente, essa coisa das redes que a gente já tem, assim, se a gente tá com verba, a gente tenta distribuir para as nossas e para os nossos, porque somos nós que precisamos, né, de acesso à renda. A gente escolhe a segunda-feira como a segunda de Exu, importante, movimento importante, né, para a negritude. E a gente entende que a segunda-feira seria o nosso dia e a gente começa a fazer essas temporadas no Teatro Espanca, homenageando mulheres negras. Todas as temporadas a gente homenageia mulheres negras vivas, porque para a gente é muito importante que haja esse reconhecimento
ainda em vida de mulheres pretas, negras. Historicamente, nós, pessoas travestis, transexuais, dissidentes de gênero, nós não acessamos esses espaços das produções artísticas e culturais. Historicamente, esse espaço não foi pensado para nos ter, e historicamente esses espaços repelem as nossas cotas. É urgente essa reparação histórica. É urgente que cada vez mais pessoas cisgêneras se conscientizem dos seus acessos e privilégios e fomentem a estada cada vez maior de pessoas travestis e transexuais em todos os lugares. Nós já damos conta de pertencer, nós já sabemos fazer. Só que falta agora nós acessarmos e, para além de acessarmos, naturalizar a nossa estada em todos os lugares. Porque a partir do momento que for natural a nossa estada, a nossa permanência em todos os lugares, essa reparação histórica ela vai acontecer. Porque nós já damos conta de pertencer, nós já damos conta de produzir, e recortando cada vez mais esses festivais, essas movimentações artísticas, é a prova de que nós damos conta sim de pertencer socialmente e produzir com qualidade. A gente foi ao longo desse tempo criando a nossa forma de fazer, nos entendendo, né? Não é um coletivo fechado, ao longo do tempo foram chegando várias pessoas, e aí é muito doido, assim, porque isso vai mudando, né? A cara vai mudando, o pensamento vai mudando, porque também nós, as pessoas que estamos, né, lá, e as pessoas que vão chegando, a gente vai amadurecendo, a gente vai fazendo, né, uma avaliação do que foi antes, refletindo sobre o que foi antes para ver o que vai vir depois, descobrindo os nossos mecanismos, as nossas estratégias, os nossos modos, o nosso tempo. E aí eu fico pensando que é isso, né? O modo de gerir, o modo de produzir da Segunda Preta, ele se constrói de uma forma autônoma e de uma forma muito característica e muito própria desse coletivo. O que a gente pretende é que todo mundo ganhe bem. Sabe? Que seja prazeroso, assim, não fique um trabalho pesado. Ainda mais quando a gente diz de mulheres e LGBTs, né? A gente tenta planejar de um modo que seja interessante para todos, assim. A gente trabalha com a planilha aberta, qualquer pessoa do projeto tem acesso. Eu falo muito da coisa da verba, porque é isso, a gente nunca fez o Zona sem suporte do Fundo Municipal de Cultura. Então, querendo ou não, a gente entra dentro desse padrão de planejamento do fundo, né? De pré-produção, produção, pós-produção. Então, eu falo muito desse lugar, que não é a realidade que eu vivo nos outros trabalhos que eu faço, né? O Zona é uma exceção à regra, assim. Acho que por isso também que ele é muito... tem um carinho muito grande, assim, porque ele escapou dessa lógica do Natora, né? Nessas duas primeiras edições. A gente não sabe na terceira, na quarta, como vai ser. Mas essas duas primeiras teve esse suporte que é fundamental. Porque aí a gente consegue bancar a permanência das pessoas, a presença delas. E eu tô falando bancar não só financeiramente, eu tô falando de recurso humano, sabe? De conseguir manter as pessoas também sentindo prazer em trabalhar, sabe? Porque, enfim, né, com o recurso do fundo a gente pode ir para um espaço interessante, a gente pode pensar uma revista esteticamente foda. Então, o que a gente não dava conta, a gente assumia que não dava conta, pedia ajuda sem o menor pudor. O que a gente não sabia, a gente aprendia. O que a gente não tinha domínio, na marra, ali na força e na vontade de fazer dar certo, a gente conseguia. E tanto que foi um sucesso o nosso festival. E esse festival não é meu, não é das meninas e dos meninos e das meninas que estavam ali. Esse festival é da cidade. Esse festival é um compromisso assumido por nós, pessoas travestis e transexuais,
com outras pessoas travestis e transexuais e mostrando, parindo e pondo na cidade. Penso que o objetivo, assim, da Segunda Preta é de fato que a gente consiga nos entender plurais, em pensamentos plurais, pensando uma emancipação, pensando uma reflexão sobre a produção artística preta, negra, e pensando outros modos de existência, outros modos de se fazer e de se pensar arte e produção cultural e gestão cultural. Outras formas de pensar os caminhos já universais, entre aspas, que eu não gosto de dizer que é universal, porque não da arte, sabe? Da cultura. É difícil dizer assim, a gente quer conseguir construir um espaço de fato de segurança, um espaço fora do sistema vigente, sabe? Eu acho que a gente quer transformar assim o sistema vigente, mas eu acho que primeiro a gente tem buscado construir esse nosso espaço e se transformar. Quando nós entendemos cada vez mais da necessidade de pertencer a esses espaços, não só nas apresentações, mas também pensando, organizando, decidindo pautas, decidindo coisas, compondo esses espaços que são tidos enquanto espaços de poder, quando nós entendemos que nossos corpos não estavam presentes nesses espaços, nós entendemos logo da necessidade de ocupar e de pensar um festival feito por nós, que tivesse um recorte, que tivesse uma pauta, que tivesse de fato um espaço seguro de afeto. Então foi muito tranquilo pensar esse festival partindo das nossas redes, das nossas próximas e abrindo também para a cidade, né? O nosso festival, mais de 90% foi de pessoas travestis e transexuais compondo as nossas equipes. Isso fez toda uma diferença. Isso foi uma mostra para a cidade de que nós damos conta de fazer, nós damos conta de executar, nós damos conta de pensar e nós damos conta de cada vez mais produzir e produzir. Só nos falta os espaços. E esses espaços, infelizmente, ainda está nas mãos da cisgeneridade. Queerlombos, para mim, é uma palavra muito bonita, né? Essa junção do queer com o quilombo. Eu vou começar pelo quilombo, pedindo licença. Quilombo, para mim, ele tem a ver com resistência. Quilombo, para mim, tem a ver com liberdade, com tradição. Quilombo tem a ver com comunidade. Eu acho que quilombo é um território sagrado. É um lugar onde você vai para lá, né, para ser comunidade, para estar junto, para existir com dignidade, para existir com liberdade e para lutar também contra uma série de sistemas, no caso do quilombo, né, principalmente de sistemas racistas. Então é luta também. E queer é essa liberdade, né? Quando ele se junta com o quilombo, para mim, a gente chega em nós, nos nossos corpos, na nossa existência, enquanto LGBTs, né? Podemos nos aquirlombarmos, né? Nos reunirmos enquanto comunidade. A gente ter essa percepção de que a gente é uma comunidade e que a gente precisa ser comunidade de fato. Então eu acho que esse nome, Queerlombos, me provoca essa dimensão de uma comunidade resistente, de uma comunidade de luta e de uma comunidade de liberdade dos nossos corpos, que a gente tá junto nas nossas diferenças.
A gente não se pretende igual, mas na nossa diferença a gente tá junto e resiste, e existe, e vai pra luta, e vai pra festa, e vai sorrir, e vai ser feliz, e vai produzir, e vai se aliar, vai se alinhar, vai amar. Eu acho que Queerlombos tem, não sei, é muita poesia pra mim, Queerlombos, eu acho muito bonito. E Queerlombos, pra mim, gente, é também, assim, o chique do chiquérrimo. É classe, elegância, amor e tesão. Eu acho um babado, babadíssimo. Pensar Queerlombos é pensar nesse umbigamento, nesse ajuntamento, nesse mafuá, nessa miscelânea de todas as corpas. Pensar Queerlombos é a junção do queer com esse quilombo que nós, enquanto pretas e pretos, já sabemos dessa marginalização, dessa necessidade de nos agruparmos, de nos aquilombarmos, né? Então é uma sacada maravilhosa quando junta o queer com o quilombo, né? E se tornem essa junção do Queerlombos. Isso é muito grandioso. É pensar que esse espaço pode ser um espaço que vá abrigar todas as corpas, todos os corpos, abrigar todas as formas e produções de pensar, de existir, e tudo isso de uma forma muito correlacionada com as existências possíveis. Pensar Queerlombos é pensar nas mil possibilidades de existências, esse respeito, esse entendimento das mil possibilidades das nossas corpas, desse remonte e desmonte e transmonte que transcende tudo isso. Pensar Queerlombos é ir além desse fazer, desse agir estrutural, que jamais nós aceitaremos que ele seja estruturante. Pensar Queerlombos é pensar um outro espaço, não é subverter uma norma, é simplesmente criar um outro espaço, um espaço seguro, um espaço onde nós podemos viver, pertencer e cada vez mais nos relacionarmos com as nossas diversidades, com as nossas multiplicidades. É isso, para mim Queerlombos vem desse lugar agênero, esse lugar que rompe, esse lugar que inquieta, e acredito realmente que ele também nasce de uma inquietação, de uma ausência e da falta. Esperamos que tenham aproveitado este episódio feito com muito carinho e afeto por parcerias construídas em BH. Esses movimentos são extremamente ativos na cidade. Percebemos que cada vez mais precisamos discutir nossas presenças em diversos territórios, entendendo que gênero, raça, classe, sexualidade são atravessamentos que nos conectam a todo momento, mas também são potência ao permitir a construção de diversas identidades coletivas e, portanto, são ações conjuntas que produzem cultura em qualquer canto do país. Estamos e sempre estaremos nas ruas, nas casas, nas artes, no público e no privado, nas humanidades e nas ciências duras. No corre, sempre no corre, garantindo redistribuição de renda, visibilidade, formação, realizações e holofotes a novas e outras formas de partilha. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, dá um like, comenta, engaja, compartilha, conta pras mana, pros mano, pras mina, pras mona, redistribui e espalha todo esse conteúdo. Para mais informações e mais conteúdos, acesse a queerlombos.org. Beijos, abraços e até mais, gente!
Yeah.